Fala, massa atleticana, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com o corte dos donos da bola e sim, o HG revoltado com um roubo que fizeram com o Atlético ontem. A arbitragem, principalmente o VAR, foi descaradamente tendencioso. Colocou a pior imagem para traçar as linhas e ainda usaram o frame errado. Eles traçaram a linha no momento que o Everton já tinha chutado a bola já estava no ar. Então você vai ver aí a revolta do HG, ele vai mostrar, ele vai provar tudo aqui no programa. Tudo que a gente está falando, ele vai provar com a imagem que eles roubaram descaradamente o nosso Galo. Então você quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo no nosso Galo e toda a revolta da mídia brasileira em geral sobre esse assalto que deram pra cima do Galo. Acompanhe esse vídeo até o final. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. O Atlético foi prejudicado pela arbitragem. Quem quiser analisar sobre outros aspectos, fica à vontade, querido. Se você quiser analisar o barulho da torcida, fica à vontade. O que tem quais são os componentes de um jogo? Analisa da sua maneira. O Atlético foi prejudicado pela arbitragem. Jogou bem, pegou um adversário favorito ao título, jogou muito bem e não ganhou o jogo porque a arbitragem, principalmente o VAR, no lance do Coelho, um frame definiu o lance. Um frame. Antes, quando a bola já estava em movimento saindo do pé do Everson, eles travaram o lance ali, fizeram a linha e na hora que foram confirmar se a linha estava corretamente traçada, eles puxaram para essa câmera aqui, ó. O lance foi aqui, ó. O lance foi aqui. Eles puxaram para essa câmera aqui. Então a câmera que precisava analisar a linha é essa aqui. Quantas câmeras tem numa transmissão? Uma dessa 30. Aí, 15, 30, por exemplo. 30 câmeras. Então coloca essa aqui, VAR. Aí vocês colocaram essa aqui para ver a linha lá na frente. Não vai conseguir identificar. E o frame foi posterior ao que deveria ter sido o frame do lance. Isso definiu o jogo. Pera aí, André, fala comigo aí que tô baixinho. Aí agora. Daqui a pouco nós vamos mostrar a revisão do VAR e inclusive tem um lance que eu vi hoje no UOL, no Instagram, que o UOL ficou indo e voltando, então deu para ver claramente que o frame ideal para eles traçarem a linha ontem era um frame antes do que foi exatamente o que eles usaram, tá? Então é o seguinte, foi prejudicado, ponto. Daqui a pouco nós vamos falar do jogo. Porque a arbitragem é componente. Se cai uma parte do estádio, você tem que falar sobre isso. Você vai ficar analisando só. Não, porque. Não sei o quê. É porque a saída de 3 e o cacete e tal. A arbitragem foi um componente. Um frango do goleiro, uma porradaria. O que acontece tem que entrar na análise. Ontem a arbitragem foi fundamental no resultado final do jogo. Ponto final. Arbitragem / VAR, né? O VAR ontem foi muito atuante. O Wagner Hellway. Como é que chama esse sujeito, afinal de contas? Hillway. É Hillway ou Hellway? Hillway. Tá, então Wagner Hillway, mais uma vez, foi protagonista num jogo envolvendo o Atlético. E a perseguição, não estou dizendo isso. Eu acho que a ruindade mesmo é muito ruim. Para ficar ruim, aliás, ele tem que melhorar muito. Deixa eu falar de coisa boa. Posso ou não posso? Pode sim, pode Vem cá. sim. Você financiou um carro, uma moto, um ônibus, uma van, um caminhão, juros abusivos em... Bom dia, pessoal. Vim aqui para poder estar falando com vocês. O telefone 2 povo. Eu gosto da porradaria aqui. Tudo bem. Consultoria, a solução do povo. Repsol, tudo bem, Repsol? Tudo bem. Você não é obrigado a concordar comigo não, tá? Eu gosto da porradaria aqui. Eu adoro quando alguém discorda, porque o debate foi feito para isso. Não, mas eu concordo com você. Obrigado. Eu acho que a arbitragem influenciou completamente no jogo, marcando faltinhas desnecessárias, deixando o jogo correr em momentos que você tinha que parar. E o principal, a questão do impedimento ali foi na cara dura, foi na cara da sociedade, né? Eu costumo dizer o seguinte, cara, o lance que você não consegue distinguir, você tem que deixar o gol. Você tem que deixar rolar, você não consegue, era impossível. Rep, aconteceu contra o Atlético diante do Flamengo lá no Maracanã, na Copa do Brasil, quando o VAR não conseguiu analisar se era ou não gol, deu um gol pro Flamengo. Exatamente, porque é isso, o futebol é feito pro gol, pra alegria, aquela coisa toda. Aí o cara pega, não, que tem aqui um pixel, igual o HG falou bem, que tá mais aqui na frentezinho, ó, eu vou traçar aqui. Aí, um amigo meu brincava falando o seguinte, esse VAR veio para institucionalizar o desvio de conduta, para não usar uma palavra mais adequada. O desvio de conduta. E é verdade, porque aí o cara faz o que ele quiser
colocando como se fosse algo legal. Não é. Ninguém consegue falar, todo mundo que você colocar para analisar, ninguém vai virar e vai te falar com 100% de certeza ou nem com 80%. Eu acho que foi, eu acho que não foi, porque não dá. Então você deveria ter dado o gol. Então a arbitragem ela é um problema sim, nesse grande jogo que foi Atlético e Palmeiras e influenciou descaradamente o resultado. Isso aí é sensacional. Só uma pergunta. Repete aí de novo o que você falou da Copa do Brasil. Atlético, na Copa do Brasil, Atlético e Flamengo, aconteceu o gol do Arrascaeta no Maracanã, que ninguém viu. Não, você não está falando daqui. Você está falando daquele lá do Wilton? Não, ficou 2x1 ou 2x0? 2x0. Aí você está concordando com aquilo, é isso? Não. Que aí tem que dar o gol. O que ele está dizendo é que é o seguinte, o pessoal naquele dia, ninguém conseguiu saber o que de fato aconteceu. E aí deram o gol e prejudicaram o Atlético. Presta atenção, o que ele está querendo dizer é o seguinte, na dúvida, pro gol. Não quer dizer que você tem que concordar ou não, mas no que ele está dizendo aqui foi isso. Na dúvida, pro gol. Não tem nada que... Hoje é quinta-feira. Só que tem o seguinte, nisso que ele está dizendo tem uma diferença. Eu vou te explicar qual foi. Hoje é quinta-feira. Qual foi? Ontem era fácil, você tinha imagens que comprovavam que o gol foi legal. Naquela oportunidade, não tinha. Ninguém viu. Não tinha imagem, ninguém viu. Esse é o ponto que eu quero pegar. Aí, pró-gol, mas pró-gol para um gol que não existiu? Aí é a questão. Exatamente. Você não pode fazer que você está infligindo totalmente o jogo. Né? Então não dá para chegar e falar assim, porque lá ele fez o pró-gol, agiu até certo. Tal. Não, peraí, porque ele foi o único. Eu estava lá no Maracanã. Ele foi o único. Inclusive a torcida do Flamengo se assustou na hora que ele deu o gol. Ninguém comemorou na hora. Exatamente. Então esse é um problema que é um erro que não pode ser repetido. Tem câmeras aí, tem mais, tem tudo. Cara, não dá para nesse ponto que a gente está, você não ter imagem para poder detectar. Isso aconteceu lá. Aqui ontem tem imagem. Né? Só que ela foi manipulada. Isso é uma coisa perigosíssima de se acontecer. E a gente está falando isso aqui, porque o HG falou do frame aqui, né? A questão do impedimento. A questão até do pênalti, né? Que eu vou ser bem sincero, né? Eu não vi o replay, vi aqui agora o replay, né? E para mim, a longa distância, não vi de trás do gol ainda uma imagem para poder falar, mas para mim pareceu que foi. Mas ele tratou com uma situação também muito... vamos embora, deixa, não se parou para poder analisar. Agora o detalhe é o seguinte. Para você que não assistiu, Flamengo e São Paulo ontem. Quantas vezes eles mostraram e remostraram o lance do Arrascaeta para mostrar, para procurar o pênalti. Tentaram de tudo quanto é jeito procurar um pênalti que não foi dado para o Flamengo. 2 pesos e 2 medidas. E já é primeira rodada do Brasileiro, nós temos que falar aqui mesmo. Temos que falar, porque está acontecendo. O Atlético foi segunda-feira lá, HG. O Atlético foi segunda-feira na CBF. Olha a resposta, presente isso aí. Olha a resposta que o Atlético teve na quarta-feira. Eu já falei aqui, eu já brinquei com essa situação, que a gente pode fazer um programa Os Donos do VAR e ficar debatendo durante 1h20 erros do VAR, erros da arbitragem brasileira. E ela acontece logo de cara na primeira rodada. A primeira rodada do Campeonato Brasileiro ela ainda não terminou, tem mais 2 jogos hoje. E temos assuntos pra caramba pra debater sobre a questão do VAR. Eu olhei ali, tinha mudado o logo. Aí, os donos do VAR. A gente pode ficar debatendo bastante. E o pessoal em casa fica assim, gente, mas por que essa choradeira? Porque é necessário. Porque ontem foi o Atlético, hoje pode ser o Cruzeiro, amanhã pode ser o América. E o nosso debate aqui é sobre as coisas do futebol mineiro. E a nossa preocupação é sobre a pouca qualidade do VAR brasileiro há tanto tempo sendo usado. O VAR começou a ser usado no Brasil, vai completar 7 anos. Já é muito tempo para aprender. Hoje pela manhã eu estava comentando com o Valu sobre a capacidade que tem de análise do VAR, mesmo antes do semiautomático, lá na Premier League ou na Champions League. Dando esses exemplos. Como isso é feito em outros lugares e aqui no Brasil a gente só retrocessa. Ontem, se a gente pegar, e é importante, eu acho até que era bom o André colocar, a gente tem um frame só o frame, de onde é feita a análise da batida na bola do Everson. Olha lá, cara, quando você fala. Primeiro vamos ver o VAR lá. Põe o áudio para ajudar o áudio primeiro, vai. Beleza. Volta lá e uma linha. Vê se tem não, né? Porque tá aí. Mais um pra frente, mais um. Esse é o contato. Acho que é esse cara aqui embaixo. Põe no pé dele pra gente ver. Perfeito, viu? Libera.
Aí, um pouquinho pra esquerda, um pouquinho pra ombro. Ombro, ponta do pé. Aí, tá traçando linhas, tá? Um pouquinho pra direita. Pra direita, ok. Aí, um pouquinho. Aí, marca aí, marca. Perfeito, vou abrir. Tá perfeito. Agora deixa eu ver ali. Deixa eu ver o. Marca, faz um nesse jogador aqui pra gente ver, nesse que tá aí. Ok, vou tirar aqui o sombreado pra gente ter uma visualização melhor. Perfeito. Já? Vai. Vamos ali. Tá traçando linha. Pra esquerda aí. Tá pra esquerda, estamos só por essa câmera. Aí. Um pouquinho pra cima a base. Tá? Perfeito. Aí. Tá no aqui. telão. Marca. Pode subir? Pode. Eu vou Me diz qual é qual. Larguei. Esse tá pra frente? Esse tá pra frente, é isso? Perfeito. Marca esse então, vai. Ok. Deus lhe ouça. Vai. Tá pra frente, dá pra gente ver aqui. Tá pra frente. Defensor mesmo. Sobe a base. Um pouquinho pra esquerda. Aí, marca. Pode marcar? Um pouquinho pra direita. Aí tá cortando o ombro dele, aí marca. Vai lá. Tá em diagonal, porra. É o cara lá em cima. A câmera tá em diagonal. Olha ali embaixo aí, Rio. Revisão. Sim, já olhei, já marquei ele. Eu já marquei ele. Revisão factual. O jogador está em posição de impedimento, tá? Jogador de baixo, você já viu o Rio? Já. Ele já viu, fala Rio. Eu já marquei o jogador de baixo. O mais próximo defensor é o de cima. Revisão factual, tava um pouquinho na frente de impedimento. Beleza. Ok. Não. Obrigado, Bruno Arleu. Agora põe a imagem da bola saindo do pé do Everson, pra vocês vão ver, porque nem todo mundo é obrigado a saber o que é frame, né? Ó, tira a tarja. Aí, vai. Aí que tinha que ser a marcação. Isso. Aí é o toque. Aí é o toque. Esse é o frame, ó. Esse é o frame. Ponto de contato. Eles usaram ponto de contato, chama ponto de contato. Esse é o ponto de contato. Ela já saiu aí, ué. Eles usaram essa aí. Então, se você disser pra mim que isso aí é legal, aí você está de sacanagem com quem tá vendo o programa. HG, você quer ver como é que o futebol é uma coisa que o juiz ele faz da maneira que ele quer, como ele quer e não interessa nada? Não vou te mostrar. A galera fala o seguinte, né? Todo mundo fala. Quando você tem um jogador e você faz rodízio de falta nele, você dá amarelo, né? Ontem o Atlético teve 6 faltas no primeiro tempo. O Atlético sofreu 6 faltas. Sabe quantas o Hulk sofreu? 4. Pergunta se teve cartão. E ó, você entende? Aí é isso, futebol é essa algazarra. Recebi hoje, mostrei pro Eltinho, acho que o Valu, não sei se viu, um árbitro homologado pela CBF. Viu meu vídeo ontem no Instagram e me mandou a seguinte mensagem. Sou fulano de tal, ato da federação tal, que eu não vou falar qual é, porque eu não sou otário, homologado há 4 anos pelo VAR, na CBF, obviamente. Você foi muito feliz na sua fala, meu amigo. Temos as recomendações em puxar as imagens sempre de um melhor ângulo. Porém, quando não se quer que aquilo saia de uma melhor qualidade, puxa a memória para a pior câmera. No caso, essa aí é a câmera da linha de fundo. Essa aí, ela consegue dirimir alguma dúvida? Não. Aí ele segue. Queria que... Espera um pouquinho que eu... Queria que ficasse entre a gente, ok, meu amigo? Não fale sobre o meu nome nem de que federação eu sou. Tá aqui, ó. Vê aí. Eu vi. Pois é. É isso. Então, o que acontece? Isso aqui é um cara do VAR que me falou. Eles colocam na câmera que eles bem entendem, eles mostram, não só o VAR, mas aí vai pra televisão, mostram o número de replays nas câmeras que eles determinam. Eu tenho um ex-chefe meu na Band aqui, que trabalhava na transmissão, ele falava, cara, eu botava a que eu queria. Eu colocava o número de replays que eu queria. Então, ontem, por exemplo, nesse lance aí, pouquíssimos replays em câmeras que favorecessem a redução da dúvida. Sim. No lance do Murilo, na carga do Murilo, nas costas do Coelho no final do jogo, eu vi um replay no jogo. Foi só um mesmo. E um detalhe, quando o Murilo faz uma carga nas costas do Coelho cai, o Murilo mete mãos ao alto. Isso aí quase que é meio que eu só fiz merda. Né? Então ele faz se acusa, né? Ele se acusa. Né? Aí um replay e não se falou mais no assunto. Aí depois do jogo, do nada vem o Andrés Pereira e não, porque temos que tirar o foco da arbitragem. Vamos deixar a arbitragem. Põe aí o Abel e o Andrés Pereira para nós, Andrezão. Deixa eu ver o... Não, acho que a arbitragem foi muito bem hoje. Eu acho que a gente tem que deixar os árbitros mais em paz. Eu acho que a gente não tem que falar tanto deles mais, deixar ele fazer o trabalho. Hoje realmente estava impedido, todo mundo viu no estádio, estava no telão. Então acho que a gente tem que deixar eles fazer o trabalho mais em paz. Eu acho que eles foram muito bem hoje.
e estão fazendo um ótimo trabalho. Eu acho que esse ano eles vão fazer um ótimo trabalho. Nós agora vamos profissionalizar os árbitros de um ano para o outro, que agora os erros já vão acabar, esqueçam. Os erros de arbitragem vão sempre acontecer. Não há como. Não estava a ser correto comigo mesmo, para aquilo que também é um compromisso, em falar só das coisas boas, porque se é verdade que há coisas que têm que melhorar, há coisas boas também. Muito obrigado, Abel. Mas nós vamos lembrar desse momento seu e do Andrés Pereira. Não, primeira coisa, independente até de qualquer lance, o Andrés Pereira falar que a arbitragem está muito bem, algum árbitro, você pode colocar a mão no fogo aqui e falar que é um árbitro muito bom no Brasil, mas em nenhum árbitro é muito bom no Brasil. O jogador e o treinador, quando eles entram no vestiário, já está tudo mastigado sobre os lances que aconteceram. Então, com certeza alguém deve ter falado aqui, gente, ó, essa linha foi traçada, mas a câmera que mostrou essa linha aí, que é uma vergonha, foi a câmera da linha de fundo, ou seja, isso aí não tira nenhuma dúvida, aumenta a dúvida. Aí ele deve ter falado assim, mas reparem aqui, gente, ó, que o frame, a bola já tinha saído do pé do Everson. Nos safamos de um gol. Tanto para esse lado, quanto do lado do Atlético. O Everson, quando vai para a entrevista coletiva, ele explica muito bem cada lance. Porque ele sabe, ele viu. Ele sabe, ele chega e fala, fomos prejudicados pela terceira vez. Na hora que eu dou o lance, não tem como você ficar... Ai, cara, isso aí, esse discurso é legislar em causa própria. Exato. Queria ver se fosse o contrário, se o Abel Ferreira ia estar, se o Andrés Pereira ia estar. Queria ver como é que ia ser. Quantas rodadas vão durar esses dois discursos? Quantas rodadas? Você não pode ficar calado. Pois é. O seu silêncio me incomoda. Não tem uma música que fala, o seu silêncio me incomoda. O seu silêncio me incomoda. Boa tarde, HG. Boa tarde para todos no estúdio, a quem nos assiste. Primeiro assim, né? O campeonato não devia ter começado antes de algo que a CBF disse que teria no campeonato de 2026, que é o VAR automático. Exatamente. É o impedimento semiautomático. E eu estava lendo hoje que a CBF não tem pressa. A CBF falou que não tem pressa. Por que a CBF não tem pressa? Para algo que é tão importante. Por que a CBF não coloca VAR na primeira rodada da Copa do Brasil, que é a competição que ela enche o peito para falar que é a competição mais cara, que mais se paga mais dentro... democrática. Mais democrática, mas aí acontecem situações como o Cruzeiro já passou em 22, foi jogar com o Tuntum no Maranhão, como o Atlético passou o ano passado, foi jogar contra o Tocantinópolis, um estádio que não tem a menor condição de ter jogo, não tem VAR, mas a partir só da segunda fase que tem VAR. E se o Atlético fosse eliminado na primeira fase da Copa do Brasil, se o Cruzeiro fosse eliminado na primeira fase da Copa do Brasil, o prejuízo fica instituído. Então, assim, eu lamento muito, né? Situações como a de ontem não vão ser revogadas, a gente sabe disso. Eu lamento muito que o campeonato não consiga começar com a questão do VAR, não consigo dizer com muita boa vontade, com qualquer tipo de situação, não é impedimento para mim, tá? Não é. E não é mesmo, até pela gente ter conseguido mostrar com muita felicidade o momento do contato da bola no pé, ali deveria ter sido. Então, eu lamento muito que o campeonato já comece dessa forma, né? Para falar da postura do Atlético, mais uma vez mostrou uma postura organizada. Eu acho que é por isso que nas outras semanas, antes até do Clássico, eu falava. Claro que o Sampaoli precisa ser cobrado, mas eu acho que a resposta precisa vir antes do campo do que do próprio técnico do Atlético. E acho que esse campo começa a dar respostas, principalmente em jogadores que chegaram há pouco tempo. A gente está vendo um Vitor Hugo com muita personalidade já nesses primeiros minutos. O Maicon com a sua... Eu diria que o Maicon está emprestando mais experiência. Ninguém está falando que o time do Atlético está pronto, porque nenhum time está pronto. Acho que o Atlético também se aproveitou deste momento do campeonato. Isso não deixa o Palmeiras menos forte e nem torna o jogo do Atlético menos interessante. Mas neste momento está todo mundo ainda começando. Então as distâncias de uma forma geral do campeonato, aquelas distâncias que de repente do meio para frente a gente sabe que são as distâncias normais, elas neste momento elas estão reduzidas. O Atlético poderia e deveria ter vencido, a arbitragem afetou completamente o jogo do Atlético. O lance do pênalti, com sinceridade, eu não consigo opinar, eu fui conseguir ver esse lance aqui hoje, até pelo pouco que todos que acompanharam e trabalharam no jogo até disseram que foi mostrado mesmo o replay, mas o lance do impedimento é muito claro, mas eu penso que o Atlético vai lamentar, né? Aí é onde eu falo. O empatar com o Palmeiras não é um resultado ruim. Diante do que o Atlético fez e da atuação da arbitragem, aí passa a ser um resultado sim ruim. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês dos donos da bola. Cara, e tudo provado. Tudo que o HG reclamou, ele provou, ele mostrou com as imagens, tá? Então você viu aí, descaradamente, eles pegaram a pior imagem para traçar as linhas.
E não bastou isso. Eles usaram um frame à frente. No momento que a bola já tinha sido chutada. Ela já estava no ar. Tinha que ter sido um frame antes. E com certeza não estaria, cara. E mesmo assim, com aquela imagem que eles usaram, é inconclusivo. Não tem como. Um lixo de imagem. E aí, cara, ficou escancarado. Sim, que eles quiseram prejudicar o Galo, ou na verdade beneficiar o Palmeiras. É um dos dois. Ou a situação é prejudicar o Galo, ou é ajudar o Palmeiras. Porque, cara, ficou escancarado demais. E você viu, cara, em todos os programas hoje, se você for assistir, eles vão te falar a mesma coisa. É unanimidade. Assaltaram o Atlético Mineiro. Era pra gente ter iniciado o Brasileirão com uma vitória pra cima do Palmeiras. E, infelizmente, com metida de mão aí da arbitragem, tiraram aí 2 pontos nossos, né, cara? Porque o Galo jogou bem, vem melhorando cada vez mais. Claro que precisa ainda melhorar, óbvio, todos os times ainda precisam. Todos. Estão praticamente numa pré-temporada ainda. Só que, pô, é revoltante, né, cara? É revoltante você ver o que a arbitragem fez com o Galo ontem. E a grande verdade é que quase não se falou do jogo, porque é um absurdo, cara. É um absurdo aquele lance, o cara marcar impedimento. Fora o pênalti. Fora o pênalti. Irmão, quando foi com o Palmeiras, não sei se foi o Jorginho que empurrou o Gustavo Gomes na área, todo mundo falou que era pênalti. E a situação do Galo ontem foi a mesma coisa. Foi a mesma coisa. O Murilo empurrou. E depois levantou as mãos, como muito bem falou o HG. Levanta a mão, opa, pô, fiz merda. A arbitragem não deu nada. E você vê como que a mídia também é suja, parte da mídia, né? Porque você vê quem estava transmitindo. A Globo, Sport TV. Quantas vezes foi mostrado o replay? Eles falaram ali muito bem. O replay lá do lance do Arrascaeta, que não deram o pênalti, não foi pênalti, repetiram quantas vezes? Tu perde as contas. Perde as contas de quantas vezes repetiram e várias imagens, várias câmeras diferentes. Por que com o Galo não é assim? Realmente é um peso 2 medidas, cara. Sinceramente. É o Galo competitivo, mas às vezes você para pra pensar, cara, o time vai estar bom, mas a arbitragem desse jeito vai meter a mão na gente sempre. Como o Galante falou. O Brax foi lá reclamar sobre o pênalti não dado lá no jogo contra o América. E aí, isso foi a resposta que deram pra gente ontem. Então, tipo assim, quem for reclamar, meu irmão, vai ser pior. Então, sinceramente, cara, é revoltante ver o que fizeram com o Galo ontem. E o Galo tinha tudo pra sair com a vitória. Com um pênalti, possivelmente, ficaria uns 4-2. 4-2, rapaziada. Você viu no jogo que o Palmeiras fez contra o Novo Horizontino? Quando ele começa a tomar gol, ele fica perdido, mano. Então ia acontecer a mesma coisa ontem. Só que veio a Operação VAR e roubou o nosso Galo. Tanto que eles colocaram aí, né, os donos do VAR. Então deixa nos comentários aí a sua opinião sobre tudo que foi falado, as imagens, você concorda, discorda, compartilha com a gente a sua opinião. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo. Deixa o seu like, ajuda demais o vídeo chegar para muito mais atleticano. Se você puder hypar o vídeo, ajuda demais o meu trabalho, cara. O YouTube entende que é um conteúdo legal, que é um canal que traz verdadeira notícia do nosso Galo, não fica trazendo fake news. Então, eles mostram muito mais o canal e o vídeo para toda a nossa massa atleticana. Então, valeu, rapaziada. Um grande abraço.